Bem-vindo à Estação Otaku, o lugar onde você embarca no melhor do mundo dos animes. Se você gosta de conhecer novos animes, descobrir obras escondidas, listas temáticas, histórias incríveis e tudo o que está por vir nas próximas temporadas, então você chegou no canal certo. Hoje vamos entrar em um dos temas mais intensos e emocionantes dos animes: vingança. Neste vídeo, vamos explorar 10 histórias em que personagens marcaram gerações ao transformarem dor, perda e injustiça em pura determinação. O primeiro anime da nossa lista é Saigo ni Hitotsu, que acompanha a jornada explosiva e inesperada de Scarlet. A história de vingança de Scarlet começa de forma lenta para ela, mas logo no primeiro episódio já entrega um impacto enorme para quem assiste. Depois de anos sendo humilhada pelo próprio noivo e obrigada a aceitar tudo calada por causa de uma promessa ao pai, Scarlet finalmente chega ao limite. E quando esse limite estoura, ela decide devolver cada gota de sofrimento que recebeu. Desde pequena, Scarlet sempre teve a mania de resolver as coisas na base da porrada, pelo menos quando achava que alguém merecia. Agora, com um poder absurdo à disposição, ela faz exatamente isso. Um detalhe curioso é que a vingança dela não é arrastada. Ao invés de ficar a temporada inteira planejando, Scarlet resolve grande parte das contas rapidamente. Só que isso acaba abrindo portas para algo muito maior. Para quem vê de fora, as atitudes dela parecem heróicas, já que os alvos dela eram pessoas cruéis e envolvidas em coisas bem pesadas. Assim, Scarlet deixa de ser vista como a nobre cadela maluca e passa a ser chamada de Dama Sanguinária, transformando o que parecia ser apenas uma vingança pessoal em uma luta contra uma prática sombria que vinha dominando o reino pelas sombras. E uma coisa não muda: se alguém atrapalhar o caminho dela, irá voar para longe e Scarlet vai fazer isso sorrindo. E continuando nossa lista, chegou a vez de Gachiakuta. Rudo começa Gachiakuta vivendo em uma sociedade dividida entre ricos e pobres, e os pobres são tratados literalmente como lixo. Como se isso já não fosse cruel o bastante, sua vida desmorona quando ele é acusado injustamente de assassinar a pessoa que considerava seu pai. A partir daí, sua jornada passa a ser movida pelo desejo de vingança, encontrar o verdadeiro culpado e enfrentar um sistema que descarta vidas como se não tivessem valor. Arremessado do paraíso para a profundeza do lixo, Rudo milagrosamente sobrevive. E naquele momento, o ódio que cresceu dentro dele se tornou seu combustível para seguir em frente. Em capítulos mais avançados, vemos que essa raiva intensa até desperta um poder que ele desconhecia. Mesmo integrando os zeladores, sua determinação de voltar à superfície e limpar seu nome muitas vezes fala mais alto do que as missões do grupo. Ainda que algumas respostas estejam ali, seu foco permanece voltado para a cidade dos Celestiais, onde tudo começou e onde ele acredita que poderá acertar as contas. Agora vamos para um clássico absoluto da vingança: Berserk. Berserk gira totalmente em torno de uma vingança gigantesca e sem fim. Guts, o protagonista, vive em guerra contra os apóstolos e a mão de Deus, criaturas que representam tudo de mais distorcido nesse mundo. Seu ódio nasce do eclipse, o evento em que ele é traído de forma brutal por Griffith, seu melhor amigo, que sacrificou todo o bando do Falcão para ascender e virar Fento, o quinto membro da mão de Deus. Desde então, Guts não luta só por vingança, ele luta para impedir que Griffith continue espalhando destruição e para proteger as poucas pessoas que ainda ama. Essa jornada transforma a história em algo muito maior que um simples acerto de contas, é uma travessia épica, cruel e emocional num mundo de fantasia sombria, movida pela determinação quase inumana de um homem que perdeu tudo. Depois de histórias movidas por ódio e sobrevivência, chegamos a uma vingança construída na sombra, na paciência e na manipulação: Gankutsuou. Gankutsuou traz uma das vinganças mais calculadas e elegantes dos animes. Aqui, acompanhamos o misterioso Conde de Monte Cristo, um homem que retorna à alta sociedade anos depois de ser traído pelas pessoas mais próximas. Disfarçado por uma nova identidade e agora envolto por um poder enigmático chamado Gankutsuou, ele começa a mover suas peças de forma lenta, silenciosa e refinada. O foco da história não está apenas na dor da traição, mas na forma como o Conde transforma essa ferida em um plano meticuloso. Ele não busca vingança através da força bruta, mas por meio de jogos psicológicos, manipulação social e segredos que desmoronam famílias inteiras. Cada ação do Conde é tomada com precisão cirúrgica, mostrando que sua sede de vingança foi alimentada por anos de sofrimento, injustiça e perda. E conforme a trama avança, fica claro que sua vingança não atinge apenas os culpados, ela arrasta todos que se aproximam,
transformando a história em uma reflexão sobre até onde alguém pode ir quando tudo que resta é o desejo de retribuição. Saindo das vinganças sombrias e complexas, chegamos a uma que muita gente já viveu, uma vingança movida pelo coração partido. É hora de falar de Skip Beat. Skip Beat apresenta um tipo de vingança muito mais emocional e cotidiana, mas ainda assim poderosa. Kyoko Mogami sempre foi apaixonada por seu amigo de infância, Shotaro Fua, a ponto de abandonar tudo para ir com ele a Tóquio enquanto ele perseguia seu sonho de virar um cantor famoso. Ela trabalha sem parar para sustentá-lo, cuida dele, apoia sua carreira e acaba colocando as próprias necessidades em segundo plano. E qual o agradecimento que ela recebe? Shotaro a trata como se fosse irrelevante, reclamando que sua própria namorada é sem graça. O pior é que Shotaro continua agindo como se nada tivesse acontecido, chegando ao ponto de provocar Kyoko e dizer que a única forma dela se vingar seria se tornar uma artista mais famosa do que ele. É nesse momento que a vingança dela começa, mas é um tipo de vingança que cresce junto com o autodescobrimento. Ao entrar no mundo do entretenimento, Kyoko percebe que não está apenas indo atrás de revanche, está encontrando força, autoestima e um novo propósito. Por isso Skip Beat é tão marcante. É uma história de vingança que no fundo, fala sobre superar quem nos diminuiu, recuperar o amor próprio e transformar um coração partido em determinação. O próximo anime da lista é um clássico moderno quando o assunto é vingança, Vinland Saga. Vinland Saga é praticamente um estudo sobre vingança e tudo que ela pode destruir ao longo do caminho. A jornada de Thorfinn começa ainda criança, com apenas 5 ou 6 anos, quando ele presencia a morte do próprio pai pelas mãos de Askeladd, um viking astuto e manipulador. A partir desse momento, o ódio se torna o único combustível de sua vida. Movido por esse desejo de vingança, Thorfinn passa anos lutando ao lado do próprio homem que quer matar. Essa relação complexa funciona como uma faca de dois gumes. Por um lado, convivendo com Askeladd ele se torna um guerreiro extremamente habilidoso. Por outro, se transforma no alvo perfeito para ser manipulado emocionalmente. Ele vive apenas para o dia em que conseguirá finalmente desafiá-lo, algo que se torna quase uma obsessão. Mas a vingança de Thorfinn não termina como ele imaginou. No final da primeira temporada, Askeladd morre em seus braços, arrancando a chance de um duelo final e expondo a dura verdade. Thorfinn nunca pensou no que faria depois da vingança. A vida dele simplesmente não tinha outro propósito. É por isso que a segunda temporada de Vinland Saga é tão impactante. Ela mostra o verdadeiro peso de anos de ódio e violência, revelando como isso destruiu a identidade de Thorfinn e deixou cicatrizes profundas em sua mente. Acompanhar essa reconstrução pessoal, entender quem ele é sem a vingança, é o que torna o anime tão especial e diferente de qualquer outra história do gênero. E seguindo para mais uma história de vingança, dessa vez com um toque de genialidade criminosa, Moriarty, o Patriota. A história mostra William e seus irmãos, Albert e Lois, completamente cansados do sistema abusivo que governa a Inglaterra. No mundo deles, os ricos literalmente tratam os pobres como descartáveis. Há patrões que deixam funcionários morrerem por falta de cuidado médico, aristocratas que caçam cidadãos pobres como se fossem animais e até nobres que tiram a vida de crianças apenas por diversão. É um cenário onde a injustiça não é exceção, é regra. Em vez de simplesmente atacar os nobres diretamente, William cria um plano muito mais inteligente. Ele oferece às vítimas as ferramentas para realizarem sua própria vingança. Ele dá a cada pessoa comum a chance de punir aqueles que destruíram suas vidas, criando uma espécie de justiça silenciosa operando nas sombras. William está disposto até mesmo a assumir o papel de vilão, se isso significar derrubar o sistema apodrecido e libertar aqueles que nunca tiveram voz. Essa rede de vinganças cuidadosamente arquitetadas acaba chamando a atenção de Sherlock Holmes. A partir daí, nasce não só um duelo de inteligência de alto nível, mas também uma relação complexa e surpreendentemente profunda entre os dois. Eles se reconhecem como iguais, ainda que estejam em lados opostos de uma guerra moral. No fim, Moriarty, o Patriota é um anime onde a vingança não é apenas pessoal, ela se torna um movimento, uma luta contra um sistema inteiro. Continuando nossa lista, chegamos a uma das histórias de vingança mais sombrias e simbólicas dos animes, Black Butler. Em Black Butler, a vingança assume uma forma muito mais sombria e dolorosa. Ciel Phantomhive, ainda criança, presencia a destruição completa de sua família. Após o massacre, ele é sequestrado por um culto que o submete a torturas inimagináveis e o prepara para um ritual sacrificial.
Mas, naquele momento de desespero absoluto, quem responde ao chamado não é o culto, é o próprio Ciel. Movido por puro desejo de sobreviver e cobrar cada gota de sangue daqueles que arruinaram sua vida, Ciel sela um pacto com o demônio. Em troca de sua alma, ele recebe os serviços de Sebastian Michaelis, uma criatura tão elegante quanto implacável. Assim nasce a parceria que guia toda a história, um garoto quebrado por dentro e um mordomo demoníaco que fará absolutamente tudo para garantir que sua vingança seja cumprida até o último detalhe. Embora Black Butler tenha momentos de comédia e charme, o coração da trama é extremamente pesado. A vida de Ciel é marcada por trauma, violência e perdas constantes, e o mais cruel é que ele está plenamente consciente de cada ferida que carrega. Quanto mais ele se aproxima da verdade, mais profundo mergulha na escuridão, sabendo que o caminho final é Sebastian consumindo sua alma. É uma corrida em direção ao próprio fim, guiada pela necessidade obsessiva de punir quem destruiu sua inocência. No fim, Black Butler mostra que algumas vinganças não trazem libertação, trazem apenas um pouco mais de sombra. Depois de tantas histórias intensas e cheias de emoção, encerramos agora com uma vingança tão direta quanto insana. Vamos para Kill la Kill. Em Kill la Kill, toda a história gira em torno de um objetivo simples, mas poderoso: descobrir quem matou o pai de Ryuko Matoi. A única pista que ela possui é metade de uma tesoura gigante, uma arma incomum, mas simbólica, e a certeza de que o assassino carrega a outra metade. Movida por esse desejo de vingança, Ryuko vai parar na intimidadora Academia Onouji, uma escola governada com mão de ferro por um conselho estudantil cheio de poder, influência e segredos. Para chegar mais perto da verdade, Ryuko precisa enfrentar cada um dos membros dessa organização. E aqui começa o caos maravilhoso: duelos insanos, regras extravagantes e uma hierarquia de poder que transforma cada luta em um degrau a mais em direção ao seu objetivo. À medida que Ryuko avança, as batalhas deixam de ser apenas combates estilosos e passam a revelar pistas importantes sobre quem está por trás da morte de seu pai. Mesmo com a narrativa escalando para níveis absurdos, com tramas conspiratórias, ameaças globais e reviravoltas de tirar o fôlego, o foco da protagonista permanece firme: descobrir a verdade e acertar as contas com quem destruiu sua família. Essas foram algumas das histórias de vingança mais intensas, emocionantes e marcantes dos animes. Cada uma delas mostra que a vingança pode tomar caminhos completamente diferentes, da superação pessoal ao caos absoluto. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve aí no canal e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos.